recebe, levanta e vai embora. O que impede, o que tem impedido, né, você e eu de cumprir uma ordenança do Senhor? Vocês têm que dar fruto. Por que a gente às vezes não se incomoda em ficar anos e anos na casa de Deus e não deixar nenhum legado? Se eu tivesse que fazer um ofício fúnebre seu hoje, o que as pessoas iam lembrar? Qual o legado que você deixou? Que história as pessoas têm que contar a seu respeito? Quem aprendeu alguma coisa com você? Quem ouviu, mas fulano cantava tão bem, mas fulano limpava tão bem, fulano chegava aqui na igreja, olha, não tinha ninguém que arrumasse as cadeiras tão bem, ficava lindo o templo. Estou falando de coisas, né, básicas. Não é só pregar, não é só cantar, não é só tocar aqui na frente, não são somente atividades que são, né, aparentes aos olhos das pessoas. Mas o Senhor está falando de tudo aquilo que no reino dele vai acrescentando na vida de alguém. Dorcas, por exemplo, ela queria muito frutificar, ela queria muito ajudar a igreja, mas eu não vejo a Bíblia mencionando que Dorcas cantava, ou que tocava, ou que ministrava, ou que dirigia um ciclo de oração, ou que tinha habilidades para cozinhar na cantina da igreja. Mas ela pensou um dia e falou, eu tenho que frutificar, eu tenho que abençoar o reino de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. E ela começou a perceber que na igreja, né, existia pessoas que os maridos iam para o mar pescar para trazer um mantimento, ou ia para o mar levar alguma carga daqueles navios. Imagina como que era deficiente naquela época. E talvez, né, com certeza não tinha instrumentos para navegação apropriados. E muitos deles se perdiam, morriam. E ela começou a perceber que tinha muitos órfãos e viúvas na igreja. E ela pensa consigo, o que eu sei fazer no reino de Deus é costurar. Então eu vou costurar, eu vou fazer roupas e vou abençoar as órfãos e viúvas. Eu vou abençoar para que elas possam vir bonitas para a igreja, arrumadinhas para o culto. E ela começou a fazer roupas. E você não vê, quando Dorcas morre, você não vê ninguém falando, meu, vai chamar Pedro, porque Dorcas, quem vai pregar agora no lugar de Dorcas? Quem é que vai ministrar o louvor agora no lugar de Dorcas? Quem vai dar aula na escola dominical? Quem vai para o campo missionário no lugar de Dorcas? Não tem. Eles começam a chorar e falar, não podemos ficar sem Dorcas, porque olha só, cada mulher passava e mostrando, olha só que roupa linda que ela fez para mim. Olha o vestido que ela fez para o meu filho, olha a calça que ela fez para o meu marido, e todo mundo mostrando. Então Dorcas frutificava dentro do dom que Deus deu para ela, do talento que Deus deu para ela, fazendo aquilo. E foi tão grande o impacto que aquela mulher causou, que mandaram chamar Pedro, porque eles não aceitavam que ela fosse embora. E Pedro orou e Deus ressuscitou, trouxe de volta, porque ela era útil no reino de Deus, e o nome do Senhor era glorificado através da vida dela. Então não tem essa conversa que eu não faço, porque eu não tenho dom nenhum. Tem sim. Você tem que descobrir, a Bíblia diz, desperta o dom que há em ti. Eu não sei para que Deus te chamou, mas para alguma coisa te chamou. No dia 28/6/68, eu nascia, e naquele hospital muita gente nascia junto comigo, mas ninguém com o mesmo propósito que eu. E Deus me deu um propósito, e Deus te deu um propósito. Você não está passando por esta vida por acaso, mas Ele te fez para que você pudesse frutificar no reino dEle. E quando você partisse, né, você estivesse deixando um legado, alguém lembrar de você por algo que você fez, que foi relevante no reino de Deus. E a minha pergunta é, o que você tem feito de relevância? A Dorcas, tem gente que fala, mas eu não prego. Não estou falando de pregação. Eu estou falando de você descobrir qual é o seu propósito, qual é o dom que Deus te deu, e despertar o dom que Deus te deu, e não aceitar mais ser um obeso espiritual, que só come, recebe, e não digere aquilo, não distribui, não gasta isso com ninguém. Deus te chamou para frutificar. Mas Tânia, Deus te chamou para frutificar. Então por que tem gente que não frutifica? Eu trouxe algumas coisas que o Senhor foi ministrando no meu coração. Eu falei com a Marcelina que essa noite eu não dormi nada. E aí, quando eu não durmo, eu vou ler. Sou dessas. E aí, fui escrevendo o que Deus colocou no meu coração. Então, foi bom não dormir, né, Marcelina? Para não ter uma mensagem, né? Eu ia fazer hoje de manhã, fiz de noite, madrugada. E eu falei, Deus, o que impede as pessoas? E de tudo que eu vejo, né, ali naquele gabinete, atendendo pessoas, tem várias desculpas que as pessoas me dão. 98% dos meus atendimentos são pessoas crentes, cristãs. 2% são pessoas não cristãs. E elas têm sempre uma desculpa.
E eu quero dizer para você que naquele dia Deus não vai aceitar a sua desculpa. Deus não vai aceitar a sua desculpa, porque Ele te dá dom, sabedoria, Ele te dá unção, Ele te dá graça, Ele mora dentro de você, Ele mora dentro de mim, e Ele não vai aceitar desculpa, porque quem é bom em desculpa não é mais bom em nada. Porque quando a gente aprende a dar desculpa, queridos, a gente não consegue fazer mais nada do que presta, porque a gente só dá desculpa. E aí eu fui anotando algumas coisas que eu ouço ali, né, que as pessoas falam. Primeira coisa que impede a pessoa de dar fruto no reino de Deus é o cansaço. É o desânimo. Sabia disso? Quando você pergunta, por que você não está mais fazendo isso? Estou muito cansada. Eu preciso de um tempo, estou muito cansada. Muito cansada. Cansada com as aflições da vida. Cansada com as lutas. Cansada com os filhos. Cansada com o trabalho. Queridos, a minha Bíblia e a sua Bíblia eu gostaria de ler com você. Não precisa de você ler, eu vou ler para a gente adiantar. A Bíblia no Isaías 40, verso 29, diz assim: Ele dá vigor ao cansado e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você tem isso na sua Bíblia? A Bíblia diz que quando você estiver cansado, você vai até o Senhor e fala: Senhor, a Tua palavra diz, já fiz essa oração 1000 vezes, porque tem dia que eu estou muito cansada. A Bíblia diz: Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor dá vigor ao que está cansado e que o Senhor multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então eu quero, Senhor, reivindicar esta palavra para a minha vida, para que eu possa continuar frutificando, porque o Senhor é que vai dar o vigor. Amém, queridos? O fato é que às vezes eu me acomodo. Se eu perguntar aqui quem não está cansado hoje, eu acho que acho que não tem ninguém, até as crianças estão cansadas. Quando eu dei aula para as crianças, na véspera de voltar às aulas, eu e Thelma fomos dar aula para as crianças. E eu falei, vamos cantar, vamos agradecer a Deus, estamos muito felizes. E alguns deles falaram, estou feliz nada. Não está feliz por quê? Porque amanhã vai começar a aula. Falei, mas qual o problema? Eu estou muito cansado. Uai, saiu das férias agora, já está cansado. Desse tamanhozinho dizendo que está cansado para ir para a aula. Então, está a criança cansada, o jovem está cansado. A Bíblia diz no mesmo Isaías, continuando aí, ele diz, os jovens se cansarão e os jovens se fadigarão. Está vendo, Davi? Se fadigarão, Marcos Vinícius. Mais do que eu, né? Mas tem uma promessa. Os que esperam no Senhor, acontece o quê? Renovarão as suas forças. E não só isso, quem espera no Senhor, além de ter o vigor aumentado, além de ter as forças multiplicadas, elas não ficam paradas, ou elas voam, ou elas correm, ou elas andam, porque Deus não te fez para ficar estagnado.